E Oi, doutora Fred, Lil, tudo bom? tudo bem? Eu estou escrevendo aqui sono na infância e adolescência. Pode fixar aí, por favor, esse comentário? Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de sono, um tema super importante, né? Tanto na infância quanto na adolescência, porque muitas vezes o pessoal fala que é importante avaliar o sono só do neném, né? Recém-nascido, os primeiros meses. E a gente vai falar do sono de uma forma geral, da importância, da questão do desenvolvimento, do crescimento, né, Fred? Isso. Doutora Lil, eu gostaria de começar falando primeiramente dos impactos relacionados ao sono em crianças e adolescentes, dizendo qual que é a importância dele e o que que a gente pode ver em relação à saúde geral e ao comportamento, o quanto que eles são afetados pela ausência do sono. Você pode começar, né, uma criança que não dorme bem, né, a presença de distúrbios relacionados ao sono, né, quais são os impactos iniciais que crianças e adolescentes que não dormem bem podem ter, além do próprio não dormir direito? Primeiro eu vou falar que a gente estuda para tudo e não estuda para ser pai e mãe. E a gente precisa de estudar para ser pai e mãe. Porque quando a gente estuda, a gente entende, por exemplo, a importância do sono para o cérebro, para o amadurecimento do cérebro, para o crescimento, para a imunidade. Então, entendimento geral que a gente precisa dormir para a gente ter uma boa saúde. Mas na infância, é durante o sono que o cérebro vai formar vários processos, vai se desenvolver, assim como, por exemplo, é durante o sono que a gente tem a secreção lá do hormônio do crescimento, essa criança precisa de dormir bem para poder ter um crescimento adequado, ela também precisa de dormir bem para ter a formação adequada da arquitetura cerebral. E não é só em número de horas. A gente vai falar aqui da importância tanto do número de horas, quanto do horário de iniciar o sono, quanto da qualidade desse sono, do horário do acordar. Então, o sono ele precisa de ser olhado de uma forma ampla, não é só. E no mundo moderno, né, Fred, onde a gente tem muita tela, muitas luzes, eu fico sem entender por que que a gente chama arquiteto, coloca tanta luz na casa, se de noite a gente precisa estar mais no escuro, não é? Ai, legal. É interessante perceber também, além dessas questões fisiológicas que você está trazendo, o quanto que nós temos alterações em comportamentos, né? Então, primeiramente, comportamentos de humor. Então, a gente tem um humor alterado, né? A gente vê comportamentos externalizantes ou internalizantes relacionados à criança que não dorme bem. Então, a gente tem uma criança que pode ter com o seu humor alterado, né, mais rompantes de agressividade, ficar mais mal-humorada, como também ela ficar um pouco mais embotada, mais socialmente indisposta a se relacionar com outras pessoas. De igual maneira, né, processos relacionados à memória, à aprendizagem, né? Então, crianças que apresentam queda na sua aprendizagem devido a não dormirem bem. Então, a atividade cerebral dessa criança, né, a disposição, a velocidade de processamento de informações, tudo isso vai estar alterado, sendo que a gente tem uma criança, como a Lilbiana bem mencionou, não dorme o número de horas suficiente relacionado à idade, bem como com a sua qualidade e o período do dia preservado. É diferente, doutora ali, uma criança que vai dormir 11 horas da noite de uma criança que dorme mais cedinho quando se põe o sol? Muitas famílias acham que a criança precisa dormir um número de horas, mas que independe o horário que ela adormece. Tem um estudo bonito que saiu no Japão, mostrando que crianças que dormem às 22 horas ou de 22 em diante tinham prejuízo no seu desempenho escolar a longo prazo. Então, eles acompanharam essas crianças por muitos anos e observaram que as crianças que dormiam mais cedo, elas tinham um potencial cerebral melhor, uma aprendizagem melhor e um desempenho acadêmico melhor do que aquelas que dormiam 10 horas, porque muitos pais acham que 10 horas é cedo. 10 horas é cedo para o adulto, para a criança não. Por quê? Porque os hormônios, eles não modificam de acordo com o horário que você dorme. Por exemplo, o pico do cortisol plasmático, ele é por volta de 8 da manhã.
Se a criança está dormindo nesse horário, ela vai ter esse pico de cortisol plasmático, ou seja, o seu corpinho vai estar ativo no momento que ela está tentando descansar. Então tem uma briga aí, né? Meu corpo está em atividade, mas eu estou tentando descansar, adormecer. Assim como de noite, a gente tem uma modificação hormonal e, por exemplo, para a gente aprender a apreender o conteúdo que a gente aprendeu durante o dia, a gente precisa, criança, adolescente precisa estar dormindo a partir de 9 horas, para que meia-noite ele já esteja numa fase profunda do sono e consiga aproveitar ao máximo do seu potencial. Aí vai falar assim, ah, mas a criança dorme tarde e ela é inteligente. Tá, mas se ela dormisse mais cedo, ela provavelmente teria um desempenho melhor ainda, tá? Então, o Alisson está falando, o Alisson aqui falando que as crianças dormem às 20 horas e acordam às 6. Um tem 8 anos e outro tem 5 anos. É um bom período? Então é isso. A primeira coisa, se dorme às 8, né, Alisson? Parabéns, você está conseguindo colocar para dormir cedo. Isso é importante e a gente vai falar como fazer isso. Porque o Alisson provavelmente, né, se os menininhos dele falam, oh, já sei que tem que dormir 8 horas, tchau, boa noite, eu vou dormir agora, né? Então tem uma questão de treinamento para a criança dormir cedo. E tem um número de horas para cada criança. Uma dica legal é assim, gente, seu filho acorda sozinho ou ele acorda sendo acordado e mal-humorado? Porque se a gente precisa de acordá-lo várias vezes, então a gente observa isso nos adolescentes, que a secreção de melatonina, que é o hormônio que faz dormir, vem mais tarde. Aí chega de manhã, eles querem dormir, mas tem aula, quer dizer, eles não dormiram o suficiente. Esses dias a gente tem um filho, ele dormiu 13 horas seguidas, né? Ele dormiu de 8 da noite até as 9, né? Então, assim, já teve o pico do cortisol, mas assim, ele falou, nossa, estou super bem hoje. Então, assim, às vezes precisa de um número de horas a depender. A gente tem essa tabelinha, né, da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do número de horas noturno e das sonecas, né, Fred? Eu acho que é interessante, doutora Lil, antes de mais nada, a gente alertar os pais para esses sinais de que meu filho não pode estar dormindo direito. Então, essa questão do período, essa questão da duração do sono e também da profundidade. Então, você A Aline até destacou aí falou aí, viu, muito. Fred? Fala aí Oi? que a Aline até colocou aí, né, que o filho dela acorda de madrugada no 220. Aí também tem um outro problema, né, Fred? Que é isso que você está falando. Então, eu acho que assim, a gente interpretar esses sinais e tentar correlacioná-los, claro que junto ao especialista, mas que os pais entendam, olha, meu filho ele acorda com dificuldades ou ele acorda espontaneamente, com aquela sensação de que se teve uma noite bem dormida e um sono reparador. Meu filho, quando colocado na cama, mesmo depois dos primeiros sinais, ele demora muito tempo para dormir. Aqui me refiro a mais de 50 minutos. Então, a criança que tem uma dificuldade de iniciar o sono. A criança tem vários despertares ao longo da noite. A criança tem um sono inquieto, né? A criança acorda e tem dificuldade para voltar a dormir. A gente sabe que esses despertares, logo no início da infância, eles são fisiológicos, mas isso tende a se prosseguir na idade com o passar dos anos, né? O meu filho está ultimamente mais agressivo, meu filho está ultimamente mais embotado e sem causas aparentes. Meu filho está com dificuldade para a atividade cognitiva, para a atividade mental, para o aprendizado, né? Você falou aí, Liliana, que no sono profundo é quando a memória de curto prazo ela é consolidada na memória de longo prazo. Então a gente tem um processo de consolidação sináptica, que é aquelas sinapses que a criança vai fazendo ao longo dos estímulos que ela é exposta ao longo do dia, ela consolida esse aprendizado no período da noite. Então, se os pais estiverem muito atentos a todos esses sinais, pode ser que meu filho não dorma bem, e aí a gente precisa de um especialista para ajudar nesse processo. E aí a minha pergunta, Lio, é assim, qual é esse especialista e o que é que a gente poderia dar aqui em aspectos gerais como dicas para verificar se a minha criança dorme bem e se eu devo ou não procurar um especialista? Até a Thaís colocou ali, né, que se os filhos não dormem de dia, eles vão dormir 11 horas, e se eles dormem de dia, eles dormem às 19. Então, a primeira coisa, a gente tem que
estudar um pouquinho para entender qual é o período que a criança precisa dormir para qual idade, se ela precisa de soneca ou não. Porque se eu tenho uma criança pequena, por exemplo, de 1 ano, ela tem que fazer a soneca de dia, porque senão ela entra naquele efeito vulcânico de noite, aquele efeito TAS que eu falo, né? Que passa do horário da criança dormir e ela fica muito mais agitada. Criança com sono, exausta, ela entra num processo de ir contra o sono. É impressionante, ela não dorme. E ela vai entrando em exaustão, e isso gera estresse, aumenta a adrenalina, aumenta cortisol e causa um efeito deletério no cérebro dela. Ao mesmo tempo, gente, a gente hoje, no mundo de hoje, a gente está tentando com que as crianças, elas nascem, já se encaixam em padrões que muitas vezes não são os padrões fisiológicos, os padrões naturais. Então, eu vejo muitos cursos aí, o neném que tem que dormir a noite inteira desde 3 meses. Dormir a noite inteira para um bebê de 3 meses é dormir 4, 5 horas direto, por exemplo, não é dormir 7 e acordar 7. Então, a gente também precisa de respeitar a necessidade de cada criança, o tempo de cada criança. A gente tem que avaliar se a nossa rotina está adequada, porque se essa criança está dormindo 11 horas, eu já estou de pijama, eu já diminui as luzes da casa, eu tenho um ritual adequado do sono para fazer essa criança dormir? Ou eu chego em casa, ligo a televisão, acendo todas as luzes, coloco música alta, como muito, tomo coisas com cafeína de noite, dou Toddy para a criança e quero que a criança vá lá e vai deitar para dormir. Ô, Então a doutora gente Lil, precisa de respeitar cada criança, precisa de respeitar o adolescente, precisa de conversar com eles também, né, Fred? Para conversar, explicar a importância de dormir cedo, contar uma historinha, fazer um momento gostoso. é claro que essa questão do sono, ela também é programada geneticamente dentro das questões do desenvolvimento. Então, a criança ela vai amadurecendo em relação à autonomia para dormir, a diferenciar a noite do dia. Mas, por um outro lado, embora programado pela genética, ela é autorregulada através do ambiente. Então, não é a criança que, olha, estou com sono, isso que eu estou sentindo é sono, está na hora de dormir, por favor, todos apaguem a luz, não façam barulho, chegou a hora de eu dormir. Então, quanto que a rotina familiar deve dar pistas para as crianças, de igual maneira para os adolescentes, de que chegou a hora de dormir, né? Então, a primeira questão que ela é importante a gente refletir bastante é da higiene do sono e do exemplo que é dado para os filhos pelos pais. Então, né, pais que no final do dia ficam mexendo muito no telefone, assistindo televisão, escutando música, fazendo atividades, falando alto, e que não desaceleram o seu ritmo do dia, eles estão dizendo de maneira indireta para as crianças, olha, podem continuar acordados. Então, toda essa questão que a doutora Lilbiana está falando aí, o quanto que ela é importante para o dia a dia. Que se a gente faça brincadeiras, sejam brincadeiras com pouco movimento, né? Brincadeiras que não sejam eufóricas. Então, né, para quem tem fé, uma oração, a leitura de um bom livro, o conto de uma história, né? Música calma, pode? Pode, desde que não seja alta, né? O quanto que é recomendado, isso já é uma unanimidade, a retirada de TV, celular e tablet nas horas que precedem o sono, né? E não só retirar das crianças, mas também dos adultos, né? A gente vê que crianças muito pequenas, fica muito claro aquela necessidade de uma rotina que indique que chegou a hora de dormir. Então, geralmente a gente dá um banho na criança, veste a roupa com delicadeza, faz uma massagem, apagam-se as luzes, conta-se uma história e só se leva a criança para o quarto na hora de dormir, né? Também prezando por uma monotonia em toda essa rotina, para que cada vez mais a gente faça menos e a criança gradualmente vá adquirindo a sua rotina. Isso não é imediato, isso não é mágico, isso é monitorado gradualmente, né? Então, isso são aspectos, fora os aspectos da própria infraestrutura do quarto, da cama. Então, um lugar ventilado, um lugar escuro, um lugar confortável. Todas essas questões, elas são muito importantes para as crianças. Não é mesmo, doutora Liu?
pelo nosso organismo, a gente tem que excretar a melatonina. A melatonina, ela é produzida principalmente pela glândula pineal no nosso cérebro. E como que acontece essa produção de melatonina? Assim que escurece, as luzes diminuem, o nosso organismo então começa a produzir esse hormônio. E é essa melatonina que vai fazer com que a gente inicie o sono. A melatonina, ela é essencial, falando aí do início do sono, que a gente tem crianças que sofrem insônia, e o Fred até perguntou quando que deve procurar ajuda, a gente vai falar disso. Então, esse início do sono, ele deve durar aí 10, 15, 20 minutos no máximo, assim, não pode se estender muito, porque eu preciso dessa secreção de melatonina. Então, se eu respeito as questões ambientais, hoje a gente está falando muito do celular, das telas, até a própria Apple tem o Night Shift no celular, por exemplo, que é para diminuir a luz branca da tela, né, e virar uma luz um pouco mais amarelada para interferir menos, porque isso gera inclusive depressão. Privação de sono gera transtornos de aprendizagem. Privação de sono crônica está relacionada a transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, está relacionada à depressão, está relacionada a outros problemas de saúde. Então, a gente tem que conversar em casa, a gente precisa de uma rotina mais adequada, de curtir a casa, cuidar da casa também, lavar uma vasilha, arrumar a cama com tranquilidade, para poder fazer esse horário do sono. Conversar com os adolescentes, eu falo que chega 6 horas da tarde, 7 horas, vira aquele tumulto, né? Os meninos parece que ficam mais agitados, parece que eles querem aproveitar ao máximo o final do dia. E a gente tem que ser exemplo também. Sem brigar, eu não vou ficar gritando com meu filho, para o meu filho dormir, senão ele não vai dormir. E a outra coisa, então, se a gente faz toda a rotina adequada, a mamãe até falou, meu filho tira soneca até às 5. Se ele tira soneca até às 5, ele não vai dormir às 7. Porque eu preciso de um intervalo aí, tipo, mais ou menos, por exemplo, 5 horas entre a soneca e o sono noturno. Essa soneca tem que ser mais cedo. Mas também não é tirar a soneca de uma hora para outra, ou acordar o menino cedo, tudo tem que ser um processo gradativo de forma adaptável. Agora, se essa criança já foi no pediatra, se vocês já seguem as orientações, a gente tem aí o nosso curso agora para pais, neurociência com afeto, para pais, está na plataforma Hotmart, onde a gente divide as questões do cérebro, do desenvolvimento cerebral, e do que é importante para as crianças alcançarem o máximo de potencial de desenvolvimento. É para profissionais, mas pais também conseguem aprender com o curso, é extremamente importante. E a gente está falando aqui que se você já faz toda a higiene do sono e seu filho acorda várias vezes à noite, ou seu filho demora para dormir, ou seu filho tem movimentos estranhos à noite, ou se no outro dia ele tem sonolência diurna excessiva, está com muito sono, é hora de buscar um especialista, não é? Muitas vezes o que a gente observa é que o problema do sono está relacionado também à ansiedade dos pais. Então a gente precisa cuidar da família como um todo. Mas a gente não pode também retardar, porque quanto mais essa criança vai criando o hábito de dormir mal, mais difícil vai ser depois tentar reverter. E tem questões que são clínicas. Tem meninos que o médico lá fora deu um remédio fortíssimo para o menino dormir, e o menino tem uma doença do refluxo gastroesofágico, por isso que ele não dorme. Ele tem uma alergia alimentar, ele tem uma dermatite atópica que faz coçar de noite, ele tem o youtuber caótico que ele assiste, aí de noite ele fica com medo, eu já sei até a fala do youtuber. Então a gente tem que investigar de forma individualizada, não é receita de bolo para todo mundo. Buscar o pediatra, observar o seu filho, se conectar com ele, organizar a rotina do sono, se organizar também para ser esse exemplo de tranquilidade. E se tudo isso, né, não der certo no final, se essa criança tem uma rotina saudável de dia, de alimentação, de atividade física, de contato com a natureza, de movimentos corporais, né, de mindfulness, de tranquilidade, o Fred falou aí de um momento meditativo, ou de oração, ou de reflexão, a gente fala, anota uma coisa boa que fez no dia. Então, se tem isso tudo, e a criança mesmo assim está acordando muito à noite, se a criança tem insônia, se a criança tem movimentos anormais, acorda gritando, chorando, aí precisa da avaliação do neuropediatra ou do médico do sono. Acho que E é muitas vezes interessante. esses meninos vão chegar no psicólogo, né, Fred? Porque a gente pede uma avaliação, um acompanhamento, né, interdisciplinar.
Acho muito interessante, doutora Liu, a reflexão que você está fazendo. Você está nos dizendo que o sono da criança, ele é um comportamento que ele é fisiologicamente e gradualmente amadurecido. Esse processo voltou aqui? Parou um pouquinho, Voltou. voltou, me desculpa. Estava querendo dizer que eu acho muito interessante que diante de dificuldades para dormir ou distúrbios relacionados ao sono, a investigação médica, né, a procura do pediatra, a procura do neurologista, o quanto que isso é importante, porque embora fisiologicamente programado, é um processo que vai se amadurecendo com o decorrer dos anos, ele também é comportamentalmente aprendido. Então, como que é importante a influência do ambiente, do comportamento dos pais, para que a criança, assim como ela precisa aprender a falar, aprender a comer, ela precisa também aprender a dormir com qualidade e autonomia. Então, o quanto que a gente pode tanto procurar uma investigação médica, como também um auxílio comportamental, para que a criança possa ir desmamando do pai e da mãe e dormindo com qualidade e autonomia, né? Então, todas essas questões que aqui a gente está aqui falando, dos sinais de uma criança que não pode estar dormindo bem, dos impactos no desenvolvimento geral e no desenvolvimento neurológico de uma criança que não está dormindo bem, e a procura de um profissional especializado, quanto que isso é importante para que o quanto antes, retomando ao caminho de desenvolvimento, crianças dormindo bem possam voltar a desenvolver de maneira plena. E lembrando, acho que é importante dizer, uma criança que não dorme bem é uma família que não dorme bem. O quanto que isso também impacta as ocupações, a saúde mental de todos os responsáveis dessa criança. Então, o papai começa a dormir mal, a mamãe começa a dormir mal. Então, isso vai tendo impactos não somente no desenvolvimento direto da criança, mas também nas atividades familiares de quem está ali ao redor dela. Vai girando um círculo vicioso. E aí eu vejo muitos pais, eles vão entrando em tamanho desespero, que começam a fazer qualquer coisa para o filho dormir. E aí é que a gente tem que ter cautela, porque muitas vezes se recorre a medicações que ora não são indicadas para determinada idade, que são contraindicadas porque não tem estudos de segurança nessa idade, isso pode prejudicar o cérebro dessa criança, gerar outros problemas no futuro graves, ou podem ser medicações que podem até ser indicadas para essa idade, mas que não são indicadas nesse momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o uso excessivo de medicações, o uso excessivo de melatonina. Apesar da melatonina ser um hormônio do sono, ela não é usada assim, igual, vou dar um chazinho de erva doce, tá? Então a Uma gente precisa, maracujina para o menino dormir é, melhor. precisa de ter muita cautela, né, Fred? E ao mesmo tempo eu sei que é difícil, eu sou mãe de 3, eu sei que quando a gente está cansada com o sono, tem hora que, e quando o neném é pequeno, né, ou quando a gente passa por alguns períodos da criança doente, a gente vai entrando mesmo em exaustão, mas a gente que é o modelo da criança. Então, e a gente tem que entender assim, ó, tem hora que essa criança precisa de estar no meu colo mesmo, tem hora que essa criança precisa estar do meu lado mesmo, e tá tudo bem também, sabe? Então, assim, não precisa de seguir essas regras que todo mundo coloca. Cada família também tem que olhar para o seu filho, encontrar de forma individualizada a melhor maneira, né, de respeitar aquela criança, de respeitar a gente também, que é pai e mãe, e de encontrar a forma que ela vai se desenvolver melhor. O que a gente fala, que a gente traz no curso, né, muito, que é autoridade e afeto. Não é autoritarismo, nem é negligência, nem é permissividade. É uma autoridade, tem que ter regras, tem que ter rotina, mas com afeto. É difícil isso no dia a dia, tem hora que é, porque a gente é humano, então a gente vai errar também. Tem hora que a gente vai perder a paciência, mas a gente vai se esforçando e vai se tornando um ser humano melhor todos os dias. A gente que é pai, todo dia a gente tem que respirar, refletir, pensar, se controlar, para a gente poder ser modelo para o filho, ajudá-lo a crescer, a se desenvolver, e também a gente se torna então melhor. O filho não é, a criança não é de responsabilidade só do pai e da mãe, mas os pais, sim, eles
convivem muito com a criança, eles são um porto seguro da criança, então a gente tem que se esforçar e buscar conhecimentos científicos, que a ciência traz para a gente muitas das respostas que a gente precisa. A ciência e o coração, não é essa intuição que já vem no nosso coração. É isso. Ótimo, viu, doutora Eli? Eu acho que fica a reflexão para a gente do quanto que é importante para uma criança que ela durma bem, para que ela possa se desenvolver de maneira saudável, o quanto que esse processo ele é fisiologicamente programado, mas ele é aprendido de acordo com as interferências do ambiente. Convocar pais e mães, mas de maneira especial quero chamar aqui os pais para a participação desse processo. Né? Pai também ama, pai também é afetivo, o pai participa, então o pai pode embrulhar os filhos. Né? Quero lembrar aqui do Renato e da Lara, quando ficavam jogando cobertor lá neles, né? Os cobrindo, dando um beijo na hora de dormir, fazendo uma oração e dizendo durma bem, que Deus te abençoe. O quanto que isso é um ato simples, mas tão importante de segurança para as crianças, né? Eles vão adquirindo a autonomia ao longo do tempo todo. Quando esse processo, por ocasiões, sejam elas comportamentais ou questões que são de fundo biológico, procurar a ajuda comportamental, procurar a ajuda médica é fundamental. Nós temos muitos casos de crianças... Às vezes nutricional, né, Fred? Nutricional, Também, né? terapia ocupacional, Ótimo. educador físico, né? Claro, a gente está falando que para a criança dormir bem, o quanto que a criança precisa de uma rotina boa ao longo de todo o seu dia, né? Então, a criança que se movimenta, uma criança que é exposta ao sol, uma criança que brinca ao ar livre, uma criança que vai para a escola, uma criança que alimenta bem, que não ingere alimentos pesados, né, alimentos energéticos ao final do dia, açúcares, cafeína. Então, a criança que está ali, né, com toda a sua rotina adequada, a possibilidade de um sono melhor é muito maior, né? Então, esse é o nosso recado. Se seu filho tem alguma dificuldade, se o seu pequeno, né, ou a sua família tem passado enfrentamentos em relação ao sono do seu filho, quanto antes procure ajuda, seja ela médica, comportamental, para que possamos auxiliar nesse processo, porque o dormir da criança não é de responsabilidade da criança. Qualquer coisa que seja diferente de menino, cala a boca, vai dormir, você já não viu que está na hora de dormir, existem questões que vão além da própria boa vontade da criança para deitar e dormir. É isso o nosso recado. Converse com um pediatra, muito importante, viu? Parabéns a todos que estão participando, parabéns, viu, Fred? Pelas suas colocações tão importantes. A gente traz de novo aí o nosso curso, não é? A gente queria que as pessoas pudessem divulgar, falar do curso, que o nosso objetivo, o nosso TEDx também, a gente fez a apresentação no TED, então muito importante no TEDx Belo Horizonte. Então divulgar para as famílias, porque esse conhecimento só vai ajudar essas crianças a se tornarem seres humanos mais felizes, mais bem-sucedidos e mais saudáveis e realizados a longo prazo. Tá? A live vai ficar salva no perfil do Bora Brincar. E no YouTube, tá? Nosso canal do YouTube também. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.